Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça. Ela, menina que vem, que passa, o doce balanço, a caminho bom. Aê, meu povo, voltamos! É isso aí, pós-missa, de buchinho cheio, graças a Deus. Quase dormi. E nem café eu posso tomar, e aí, entendeu? Obrigada. Alguém tem que tomar, já que certas pessoas não me deixam tomar café. Eu não te deixo tomar café, porque senão você vai ficar com dor de cabeça. Alguém tem que cuidar de ti aqui. Alguém tem que clarejar. Nem tu cuida de ti, eu tenho que cuidar. Já disse claramente, não serei não. Na prática. Eu disse não, pô. Com muita dor, mas isso. Descamos sorvete. E agora tem café. Ela tá com sono. Vamos lá, de volta. Sim, de volta, amigas. Foi ótimo a nossa pausa. Talvez tenha sido boa pra você também, porque quem sabe, né? Tudo tem seu momento, tudo tem seu tempo. E é isso. Desculpa, é porque teve uma pessoa agora me encarando. O cara literalmente olhou pra gente, porque a gente inventa de gravar no meio das coisas, eu não sei nem por quê. O cara olhou assim, julgou muito. Pena que mal ele sabe que eu julguei ele, as meninas julgaram e você que tá ouvindo também julgou. Então, se Deus quiser, vai ter muita gente ouvindo isso aqui pra que ele sinta uma vergonha de eterna. Mas voltando. Gostei muito do que Mari falou, né? O que é que vai buscar me definir, né? Onde que eu vou buscar essa definição de quem eu sou? Porque tantas vezes a gente tenta, talvez, terceirizar, né? Algo nosso que nós não gostamos e faz parte, né, de quem somos, né? A gente muitas vezes vai para uma doença, a gente pode ir para temperamento, a gente pode culpar uma emoção forte. Mas a verdade é que cabe a nós mesmos, como é que eu posso falar? Gerir cada uma desses nossos instintos, né? Porque a gente não pode simplesmente terceirizar, a gente não pode passar essa culpa para outra pessoa. E se esse coração é essa constante, é até uma forma de covardia, assim, na minha opinião. Eu não querer assumir a responsabilidade pelos meus fatos. Eu não querer assumir quem sou e me esconder, né? De fato. E nessa questão de autodefinição, né? Quando a gente fala de afetos, a gente fala de sentimentos. Não tem como a gente não confundir um pouco com a nossa personalidade, com a nossa identidade. Então acontece muito de você se apresentar como o seu temperamento, né? Não apenas dizer, eu sou sanguínea, eu sou colérica, mas dizer assim, não, porque eu sou uma pessoa muito explosiva, ou eu sou uma pessoa muito alegre. Então a gente coloca como uma parte essencial de quem nós somos, ou pelo menos como a gente se vê, uma questão que é acidental, que é o nosso estado de humor, que é nossos sentimentos e as nossas emoções. E às vezes como algo como se fosse talhado em pedra. Sim. Tipo, ah, não, mas é porque aquilo que a gente mais escuta dos coléricos, né? Ah, porque. Não, ela é colérica, ela é explosiva. Tipo, não. Não necessariamente. Ela pode ter essa tendência, mas Existe. E uma coisa que eu acho que eu costumo falar muito, né? Eu acho que o temperamento, ele também é muito situacional. Existem coisas que você vai ter uma reação, e existem coisas que você vai ter outro tipo de reação. Isso não significa só, por exemplo, eu sou fleumática. Não é porque eu sou fleumática que eu nunca vou reagir. Que eu vou ser tipo, sei lá, uma porta que não faz nada. Porta vai e volta. Tem porta que quando volta, meu filho, volta com uma força. Então, tipo assim, é muito isso. Por quê? Porque depende da força que você tá empregando ali. Depende do que tá acontecendo. Você não tá talhado. O que você é também tem esse ponto. Você não tá talhado em pedra. Você sempre pode melhorar. Você sempre pode fazer mais. Você sempre pode mudar naquilo que é acidental. O essencial, ele precisa se manter de alguma forma mesmo, porque é ele que de fato define quem você é, o essencial. Mas daí pra gente entender o que é essencial pra gente, é meio complicado também, né? Eu acho que vocês estão falando, né? Tipo, primeiro, a questão do autoconhecimento é importante. E aí volta o que a gente estava falando no começo, né? Os meus sentimentos eu não vou controlar. Não existe esse controle. A gente não controla os sentimentos. Mas a gente tem um domínio político. Como é que eu vou ter o domínio político dos meus sentimentos se eu não me conheço? É aí uma coisa importante. Eu não posso pegar o temperamento
que é uma coisa de base, de fundo, que é como eu reajo às coisas do mundo, e colocar ele como uma justificativa para minhas reações. Quando, na verdade, ele é uma ferramenta de autoconhecimento, para eu saber, opa, eu sei que eu reajo assim às coisas. Então, que tal ter mais cuidado com esse tipo de situação que, para mim, pode ser que para a Mari não afete tanto, mas para mim, se melancólica, vai afetar. Então, talvez seja melhor eu não ir, talvez seja melhor eu não fazer isso, ou agir de outra forma, porque eu sei que isso vai pesar mais para mim. E aí, claro, eu vou exercitando também os meus limites, porque também o limite é uma coisa, se você não exercita, você vai ficar sempre ali. Então, eu sou mais retraída, mais introspectiva, e eu fico assim mesmo. Eu não procuro exercitar. Claro, eu não vou nunca ser, tipo, uma pessoa que chega, não, mas... Várias vezes você faz você hoje eu tô um pouco assim. Hoje, mais cedo, você tava bem, assim, bem Já eufórica. A energia já caiu. Isso, Todo mundo aqui já caiu a energia. Até a minha. a bateria foi com Deus. Mas, o que eu quero dizer assim? Eu não posso pegar uma coisa que eu tô sentindo, que o HG falou, e achar que, vou colocar na conta dos outros o que eu tô sentindo. Sendo que, tipo, claro, foi o mundo exterior que me afetou, mas, tipo, como é que eu reagi a isso? Eu que tenho meio que a escolha de me domesticar, na verdade, assim, tipo... Com certeza. Não é se forçar, mas eu que tenho essa escolha de... eu não vou controlar como as outras pessoas me tratam, mas eu posso saber a hora de sair. Nossa, e é terrível você ter que lidar, assim, com alguém que não busca melhorar, não busca ser melhor, não busca se controlar, sabe? Porque, nossa, sério, é muito difícil mesmo. Eu, como colérica, né, que tenho essa tendência, né, que tem um perfeccionismo mais aflorado, que tem uma régua muito alta em relação a mim e aos outros, para mim, é muito árduo. Dá vontade de dar 3 tapas na cara da pessoa e dizer assim, por favor, acorda pro mundo, ninguém é obrigado a lidar com suas alterações. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que, assim, vale 2 coisas serem faladas. Virei tu. A primeira é que, assim, eu acredito que muitas vezes as pessoas, elas extravasam do modo de como elas veem o mundo. Então, tipo assim, se alguém vai se definir dessa forma tão parada, ela vai olhar para as outras pessoas dessa mesma forma, o que é extremamente... Isso é verdade. Eu falo assim, eu já conversei com vocês um pouco sobre isso, mas eu, como colérica, acho insuportável os estereótipos. Eu não sei quantas vezes já aconteceu comigo de a pessoa dizer assim, mas a Germana, ela é colérica, ela é assim mesmo. E eu fico assim, você nunca me viu com raiva. Eu sempre digo isso, né? Eu sempre falo isso. Você nunca me viu com raiva. Então por que você tá falando assim de mim? Sabe? Tipo, poxa, isso é um absurdo. Eu imagino que também quem deve sofrer muito são os melancólicos. Tipo, ai, que saco, essa pessoa é desse jeito. Não, cara, talvez melancólico é mais fácil, né? A gente vê esse lamuriano aí pela vida. Mas, desculpa. É normal. Hoje eu tô muito colérica. Mas, sabe? Putz, mas isso é muito chato. Tipo assim, eu não aguento mais, por ser o exemplo que as pessoas vão dar. Sendo que, assim, eu passo por tanto tempo me controlando, sabe? São tantas ferramentas, são tantos trabalhos para todo mundo só olhar para mim por um ângulo só, sabe? Unilateralmente. Não, a Germana é essa pessoa que é irritada, a Germana é essa pessoa que não tem controle. E tipo, poxa, eu sou assim mesmo? Ou será que você que não consegue me ver? Só um ponto. Antes da gente se aproximar mais, eu olhava pra ti e pensava, ela é muito sanguínea, porque ela tá sempre alegre. Tipo, sempre alegre. Eu lembro que teve uma vez que a gente deu carona pra mim, pra outra amiga, e ela falou, o rádio do meu carro não funciona e tal. E ela falou isso de um jeito muito... Tipo assim, era engraçado, entendeu? Tipo, era divertido, não era como se fosse um peso. Então eu nem pensava, a Germana não é colérica, ela é sanguínea. Mas aí que tá, né? O que, tipo, um temperamento, ele é expansão e retração. É isso. E velocidade de reação. Exatamente. Que eu coloquei no sentido de expansão, né? E retração no sentido de, tipo... Permanência. Da permanência. Mas aí, vamos lá. Como que eu vou falar pra uma pessoa, mas fulano é assim. Porque ele é fleumático, ele é assim. Porque ele é colérico, ele é assim.
Nossa, que merda, cara. Sim. Que merda. Pelo amor de Deus. Você... A gente tá no meio do shopping, a Marina falou isso, estava passando uma família, a criança, a meninazinha de vestido e o pai olhando pra ela com os olhos arregalados. Foi limpo e engraçado. Fazer o quê? Achei que você precisava saber. Fazer o quê, né? Mas eu... Visualize aí na sua cabeça. Mas é tipo assim, que chato a gente colocar todo mundo numa caixa e se colocar numa caixa como se você tivesse que ser sempre assim. Deus me livre. Como se sempre que houver um colérico, ele deve liderar. Por que um fleumático não pode liderar? Por que um melancólico não pode liderar? Um sanguíneo? Então, mas será que o temperamento ele vai ser um cerne de uma questão a ponto de definir isso? Não deve. Mas ele nos ajuda a entender expansão e permanência. E aí a expansão. E aí onde que está a afetividade, né? Onde que está o sentimentalismo? Na parte da permanência. Por quê? Porque eu tenho a emoção e o sentimento, né? Então, quando se torna um sentimento, enquanto eu permaneço, pelo que a gente... Vamos fazer o recap, né? Da aula da tia Nádia de mais cedo. Então, se... o sentimento, ele sedimenta, ele precisa de um terreno para sedimentar. Nesse caso, um melancólico e um colérico, eles vão ter mais terreno para sedimentar. Ao passo que um sanguíneo e um fleumático, ele não vai ter tanto terreno para sedimentar. É verdade. Contudo, ele também sedimenta. E quando ele sedimenta com muita força de sedimento. É verdade. Não é o teu temperamento. Tem uma personalidade que é única e exclusiva tua. A personalidade da Germana é a personalidade da Germana, é quem ela é enquanto pessoa. O temperamento é um elemento que, inclusive, você pode esconder. Assim como a Freeling esconde a mana dela, a gente pode esconder o nosso temperamento. Eu marquei, peraí. É o meu segundo ponto, que eu até escrevi aqui nas minhas anotações. Temperamento é ferramenta de autoconhecimento e não de autodefinição. Porque é muito isso, é como se as pessoas andassem pelo mundo buscando definir-se por elementos externos. É como se fosse uma fuga interna, e nós sabemos que de fato é. É assim como é muito comum no início da nossa caminhada da igreja, a gente não conseguir visitar o Santíssimo em silêncio. Falta paz, vem uma angústia, você quer ouvir uma música, você começa a bater o pé. Na missa que nós fomos agora, o padre até falou, né? Ele disse assim, nós precisamos buscar o silêncio, viver momentos de silêncio na frente do Santíssimo, mas também na nossa vida cotidiana. E para que isso, gente? Para você parar de se definir por coisas externas, para você ter uma vida interna, que essa também, voltando para o início, que é até um terceiro ponto que eu queria já também alongar a conversa. O coração como esse lugar interior. Teve uma hora que a Nath falou e eu achei isso muito reflexivo, porque também sendo um ponto que nós já também falamos hoje, falamos muito, hein? Sendo também um ponto que também falamos hoje, que como a nossa sociedade ela é muito materialista e ela busca essa definição nos sentimentos, isso é até uma coisa que eu acho bem legal quando vocês estavam falando sobre, eu não falei, mas eu fiquei refletindo aqui no meu mundo interior. Por que as pessoas valorizam tanto sentimento? Elas valorizam e ao mesmo tempo não valorizam, sabe? É tipo, vai valorizar na arte, vai valorizar na expressão, mas ao mesmo tempo na sua vida você não pode ter nenhum sentimento. Você, como mulher no mercado de trabalho, você tem que tomar todo cuidado para não colocarem você em alguma caixa, das caixas que nós bem conhecemos, né? Não preciso nem entrar muito em detalhes, amigas, porque eu acho que todo mundo sabe. E assim, como nós precisamos mergulhar em nós mesmas, como nós precisamos nos conhecer de dentro para fora e viver um coração, uma vida afetiva que não é apenas sentir, não é esse mundo materialista que é pautado apenas em sentimentos, que eu vou, sabe, coisas visíveis, coisas, como é que eu posso falar, fortes, intensas, é como se fosse isso. A minha vida fosse tão vazia que a sensibilidade, o sentido da minha vida, ela se vem por meio de mergulhar em sensações. Então, se eu estou triste, eu vou ler livros que me deixam mais tristes. Se eu estou carente, eu vou assistir uma comédia romântica, que tem seu valor, mas em excesso vai desordenar a sua afetividade, vai aumentar a sua carência, vai fazer com que você não veja as coisas de forma concreta.
E nós precisamos, amigas, nós precisamos aprender a nos ordenar. A ordenar essa inconstante tão constante. E enquanto a gente almoçava, acho que foi a Claritas que falou também dessa definição do coração como esse lugar interno. E, amiga, eu queria que tu elaborasse mais sobre. Porque é isso, né? Quando eu penso em coração, eu penso que em sentimento, eu penso em impulso, eu penso em tendência, como se fosse algo não controlável, não sei vocês. Mas eu acho que essa definição não está correta, né? Disse tudo, inclusive, lembrada pela sua maravilhosa blusa vermelha, GG. Um dos álbuns, lá vai eu. Na paleta, hein? Na paleta, minhas referências. O álbum que me fez começar a gostar da Taylor Swift foi o Red. Por quê? Porque eu achava muito legal como ela definiu o nome do álbum. Ela dizia que vermelho é uma cor que tem muitos significados. Então, no amor, ele pode significar paixão intensa, pode significar raiva, etc, etc. Mas em toda a discografia dela e de muitas outras pessoas, a gente vê essa correspondência do coração e da parte mais interna do seu ser com os seus sentimentos. Então, você ser verdadeiro é você trazer esses sentimentos à tona. Parece que não existe meio termo, parece que é isso que tem, assim, o ser humano ele não consegue transcender isso. E aí, acho que fica uma pergunta depois de tudo isso que a gente falou, né? Tá bom, nós somos volúveis, nosso coração, né, falando superficialmente, é volúvel, mas o que a gente faz? Quando a gente fala do coração, e esse é um termo que eu tive acesso com, por exemplo, a carta do Papa Francisco, de Lex Signos, e também agora que eu estou lendo Jesus de Nazaré, que Bento XVI fala sobre isso no Antigo Testamento. Mas o coração, ele não tem o significado que a gente dá hoje em dia. O coração, ele é aquela parte mais interna do ser humano, assim, a parte mais profunda, o ser mesmo do ser humano. E aí tem a ver com trazer a memória, né? Se a gente pensar, eu vou decorar, né? Ser de cor. E no inglês também, né? Tipo, a parte de dentro é o core, né? Então, o coração tem a ver com isso. E uma coisa... quando eles dizem, I know by heart. Exato. Caraca, é mesmo. Então, você saber pelo seu coração significa que você sabe de verdade. Então, eu acho que quando a gente está com essa crise, né, que eu acho que não é uma questão da gente estar falando o que fazer ou não fazer. Todas nós passamos por essa crise, tipo, faz parte dos nossos tempos, que é do sentimentalismo. E eu acho que nesse momento é o momento em que realmente brilha o entender o coração conforme o seu significado verdadeiro. É você lembrar daquilo que você sabe mais profundamente, a verdade que você conhece. Então, é você, literalmente, como tem no Antigo Testamento, né, você lembrar de coração, é você rememorar. Então, é você trazer à memória aquilo que é a verdade da sua vida. Então, quando o sentimento bater a porta e demandar uma resposta imediata, e demandar uma ação baseada nele, você volta para o seu coração, para o seu verdadeiro coração. Então, para a verdade. E você diz, não, querido sentimento, eu reconheço que você está aí, mas não é você que vai determinar o que vai acontecer agora, porque o meu coração sabe a verdade. E o que é a verdade? E aí entra a verdade que você traz, né, querida dentro do seu coração, né? Então eu acho que a gente entendeu o que de fato é o coração e não o que a mídia ou que realmente a nossa cultura fala sobre o que é o coração, a gente pode dizer com liberdade, não, vou deixar o meu coração me guiar, não. Isso não significa que eu vou deixar minhas paixões, meus sentimentos, mas eu vou deixar que a verdade que existe no meu coração, que me foi informada também pela minha inteligência, me guie. Eu, falando nisso, né, a gente pensa assim, coração, eu acho que eu já tinha falado, o coração, ele não é um sentimento, ele não é, como eu posso dizer, o coração é quem você é, certo? E aí, quando a gente pensa assim, você levar as coisas pro coração, você recordar, você decorar, você levar pro coração, é você levar para isso muito interior. E o que são os afetos? É o mundo de fora me afetando. Afeto. E lá fora me afetando. Me tocou. E aí, eu levei para dentro de mim. E aí, não tem como não lembrar dela. Maravilhosa, nossa intercessora, Nossa Senhora. Por quê? São Lucas fala várias vezes. E ela guardava no seu coração. Simeão fala para ela, olha, uma espada vai trespassar seu coração. E ela guardava no coração. E Jesus falou, eu fiquei aqui 3 dias, porque eu estava fazendo as coisas do meu pai. Ela não disse nada para Jesus, ela só guardou aquilo no coração, né? Então, Nossa Senhora
não era sentimentalista. Levar para o coração e se guiar pelo coração não é viver pelos sentimentos. Não é, ai meu Deus, agora eu vou fazer tudo porque eu estou com muita raiva, porque eu estou muito apaixonada. Não, não é isso. Porque isso aí é você se guiar pelas paixões. Você está deixando os afetos tomarem conta de você e te guiarem. E não é isso. A sua vontade tem que ser guiada pela sua cabeça, pela sua razão. Porém, nós não somos só razão. Então, a razão, ela busca o que está no nosso coração. Porque a gente leva para o coração o bem que a razão mostrou. A razão me mostrou que isso é o bom. Deixa eu refletir se isso realmente é o bom. E aí, esse refletir é levar para o coração. É isso, sabe? Tipo, o sentimentalismo barato que a gente vê hoje em dia, tipo, siga seu coração, faça aquilo que você quer, trabalhe com o que você ama, e bebê, bababá, bibibi. Cara, isso tudo tá muito errado. Ao mesmo tempo que tá errado, você tem que ser racional, objetivo, prático. Cara, E eu, né? humano. E o que eu quero? O que está dentro do meu coração? Meus desejos mais profundos, né? E Santo Agostinho fala, né? Deus mora onde? A providência não atua nas coisas. A providência atua nos corações humanos. Que lindo! Como é que eu posso pegar o mundo afetivo das pessoas, o sentimento, dizer, não, isso aqui tem que ser expurgado, ou então, não, isso aqui tem que ser ovacionado. Não é assim que funcionam as coisas, sabe? É você não saber quem é o ser humano, ou então você querer realmente rotular. Não, porque as mulheres são muito sentimentais. Para os homens não têm sentimentos? Perfeito. You tell them. E assim, amiga, enquanto tu falava, eu lembrei de um ponto de São José Maria. Caminho 247. Concretiza que os teus propósitos não sejam fogos de artifício que brilham um instante para deixarem, como realidade amarga, uma vareta de foguete, negra e inútil que se joga fora com desprezo. Eu fiquei pensando muito nisso, eu gosto muito desse ponto. Como uma pessoa impulsiva, eu sinto que várias vezes eu tento me comportar dessa forma, como um fogo de artifício. Que ele, na escuridão da noite, quando ele se solta, né, quando ele é solto, ele ilumina, sim. Ele é bonito, sim, cumpre beleza, ele traz comemoração e alegria ao coração, mas ele não dura. E rapidamente ele passa, rasga a noite e a noite volta a ser como era, como se ele nunca tivesse existido, sabe? E eu sinto que as emoções são assim, né? Elas iluminam, elas rasgam a constante da noite. E nós não podemos, amigas, nós não podemos nos deixar levar por isso. Porque senão a vida não vai para frente. Mas uma coisa, meninas, que eu me pego pensando, né? Desde o começo, como ordenar esses sentimentos? Como valorar? Porque assim, ao mesmo tempo que nós vivemos, né? Já foi falado também, nós vivemos numa realidade que valoriza muito, mas ao mesmo tempo esconde afetos mais verdadeiros, né? A gente escuta muito, tipo, ai, não faz isso aqui não, você tá saindo com o menino, vai fazer isso? Ah, tá toda emocionada agora. Tipo assim, poxa, mas eu não posso me relacionar com alguém e, sei lá, mergulhar nisso? A gente vive numa sociedade em que demonstrar afeto é algo para ser ridicularizado, entendeu? Eu fico pensando nisso, sabe? Como ordenar, como saber o que demonstrar e o que não demonstrar. Porque assim, quando eu falava com a Nardi, lá no início, antes de haver podcast, antes de haver nós quatro, eu lembro que algo que ela me fez refletir foi: quando eu devo me abrir com alguém ou não? Porque, para mim, o cuidado com a sua afetividade, ela passa por tudo isso que a gente falou. Sobre saber nomear o que eu estou sentindo, sobre saber se isso é duradouro ou não, sobre conhecer quem eu sou de verdade, sobre saber o que é acessório e o que vai ficar comigo para sempre e daí tomar decisões. Sendo que nós, como mulheres, nós temos amigas que são muito caras. Algumas com mais facilidade de conhecer novas pessoas, outras não. Mas eu lembro que quando eu falei com a Nardi, isso pesou em mim um pouco. Porque eu acho que eu estava vivendo por uma fase em que eu perdi uma atividade pela qual eu me definia. E aí eu lembro de falar muito com a Clara sobre isso, de tipo, poxa, quem sou eu sem essa atividade? Eu não sou uma função, né? Na época eu estava lendo até O Velho e o Mar, e acho por isso que é um livro que eu amo tanto, porque ele se define como pescador, sendo que depois ele percebe que não, ele é mais do que isso, né?
Não é aquela função que vai dizer quem ele é, né? Mas enfim. E eu acho que eu acho que na época eu tava tentando digerir isso e eu digiro. Será que tem primeira pessoa? Tem esses verbos irregulares, né? Enfim. Do nada, uma aula de português. Sim, mas eu, enfim, entendo melhor a mim mesma me expressando, né? Escrevendo ou falando. E aí eu lembro que eu tava falando com várias pessoas, sendo a Clara uma delas, né? Tem um bebê chorando, gente. Se não der pra silenciar, é sobre. Ele ainda está aprendendo a controlar os afetos. E, enfim. E eu lembro que eu fiquei, poxa, será que eu devia estar falando? É o meu mundo interior. Meu mundo interior tem valor. Os meus segredos, os meus sonhos têm valor. Eu queria falar sobre isso, amigas, também. Mas antes, a Mari tem um ponto. Eu tenho 2 pontos. Ah, desculpa. Não são só um. Não só um, são 2. Primeiro ponto é: e quem disse o que são afetos ordenados? O que são afetos ordenados? É possível? Hã? É possível ordenar? É possível ordenar? E outra coisa. O ponto 2, né? O menininho chorando, a GG fez o seguinte comentário. Ele está aprendendo a ordenar os seus afetos. Mas ele também não está se comunicando? E aí esse é um grande ponto, porque quando a gente olha para bebês, eles não falam. Eles só sabem emitir sons. No geral, chorar. E é bem interessante quando você vai ler um pouco sobre o choro da criança e as pessoas falam, né? Tipo, tem muitas mães que falam, não, mas esse choro é um choro de fome. Esse é um choro de dor. Esse é um choro de sono. E é muito doido a gente pensar. Também, mas tecnicamente, se a gente for pensar, é a mesma ação, chorar. Mas ela comunica coisas diferentes. O meu afeto não comunica algo que está no meu interior, que precisa ser comunicado de alguma forma, em alguma medida, e que às vezes é tão desesperador o que está no seu interior, que você precisa jogar para fora, e que às vezes você joga não é da melhor forma. Que pode. E aí eu fico pensando, o afeto desordenado, ele é desordenado porque ele me machuca e ele machuca o outro, e não por conta da sua intensidade, ou por conta da sua intensidade. Porque se for por conta da sua intensidade, então a gente tem um problema. Por quê? Porque existem pessoas que elas precisam se expressar de uma forma mais intensa. Elas vão esbravejar mais. E essa é a forma delas se comunicarem. Mas até que ponto esse esbravejamento dela é ordenado ou é desordenado? E eu que não esbravejo, que guardo pra mim, isso também não pode ser desordenado? Mas eu não vou jogar pro outro. Aí, nesse caso, ele é ordenado? Não sei. Então, quem diz? Quem tá escrevendo essa cartilha aí da ordenação e da desordenação? Os gregos. Conta aí, Nádia. Não. Como, né? A pergunta é, beleza, entendi, mas como é que eu ordeno? Como é que eu faço isso? Porque é uma coisa que vai passar pela nossa cabeça. E o que é ordenar? E o que é ordenar? Tipo, será que ordenar é deixar tudo organizadinho? Não, porque agora eu tô sentindo isso e tal. E aí eu vou misturar um pouco o que tu falou com a questão da G. Tipo, pra quem que eu mostro o meu mundo interior? Isso é muito importante. Com quem que eu converso? Pra quem eu abro o meu coração? Porque às vezes a gente abre o coração para pessoas que querem o nosso bem. Só que às vezes a gente abre o nosso coração para quem não tá nem aí. Ou às vezes a gente pode abrir nosso coração para a pessoa que vai utilizar aquilo contra nós no futuro. Oh, meu Deus. E aí você precisa ter uma certa prudência com quem você fala sobre os seus afetos, porque é o seu mundo interior. Quando a gente pensa assim, Nossa Senhora guardava no coração dela, não é que Nossa Senhora fosse uma mulher calada. Não imagino Nossa Senhora calada, mas eu imagino que essas coisas importantes ela levava para Deus. Posso só fazer um adendo? Pode, amiga. Toda vez que alguém fala sobre Nossa Senhora guardar tudo no coração, enfim, para quem não sabe, eu fui catequista por 8 anos, catequista de Crisma.
Gente, eu nunca esqueci uma dinâmica que eu fiz com os crismados. Eu distribuí, era passagens que falavam de Nossa Senhora e eles tinham que falar alguma coisa que eles aprenderam com ela, né? Lindo. Aí um menino, era o Gabriel. Gabriel, se tu estiver ouvindo, salve. Que nome, hein? Salve, Gabriel. Gabriel, o que é que você achou? Descobri que Nossa Senhora é rancorosa. Como é, Gabriel? Sei lá, diz que ela guarda tudo no coração. Esse povo que guarda tudo no coração não é que tem rancor, que tem raiva das coisas. Olha, Aí eu, macho é mesmo, né? Mas não. É isso que quer dizer, não. Porque guardar no coração, a gente fala, ai, ela guarda tudo no coração, quer se embirrar. Ela leva tudo pro coração, sempre. Às vezes a gente ouve muito, né, que a pessoa leva tudo pro coração. Não leva pro coração, não, isso aí. Porque é como se você estivesse levando pro pessoal. Você tá guardando ali e levando tudo pro pessoal, né? A coisa que a gente mais... Acho tão engraçado, toda vez que alguém fala disso, eu lembro. E é verdade, é uma expressão que nós usamos, né? Mas como nós estamos utilizando aqui é no sentido de levar para a verdade, né? Levar para o ser que a guiava, né? Levar para a meditação no silêncio. o silêncio interior. Tipo, isso vale pra gente, porque se eu tenho uma coisa que aconteceu comigo, eu não vou sair falando pra todo mundo, porque se eu saio falando pra todo mundo o que tá acontecendo dentro de mim, Postando para todo mundo. postando que você chorou pra todo mundo, que você está triste pra todo mundo, será que você tá expressando para as pessoas certas? Será que o fato que você tá expressando não vai depois voltar contra você? Ou, às vezes, aquilo que você está expressando, por exemplo, uma forma de arte, você expressar o seu sentimento pela arte é válido. E, às vezes, aquilo pode passar para outra pessoa. Ou tem um efeito catastrófico, tipo o jovem Werther, do Goethe, que a galerinha do romantismo leu e se matou. Então, assim, Teve tipo, suicídios em massa na época. por conta de um romance. Então, são coisas que é importante a gente refletir. Por quê? Porque o que a Mari falou, o que eu sinto, meu afeto, afeta o outro, e o afeto do outro me afeta. Porque a gente se comunica. A gente falou das palavras, né? As palavras, elas são importantes. Então, se eu comunico o que eu estou sentindo, tipo, uma música que é triste, eu já estou triste, eu escuto. Então, eu nem estou triste, mas eu escuto aquela música, ela começa a me contaminar. Eu começo a ficar triste também, porque ela está me afetando, ela está me gerando uma emoção de tristeza, de desconforto. E aí, se eu não me conheço, eu acho que a ordenação passa pelo autoconhecimento. Sim. Se eu não me conheço, eu vou levar pro coração errado, né? Eu vou começar a fazer uma lista de agravos. Fulano foi mal comigo, porque fulano me respondeu de tal forma e aquilo me deixou triste. Fulano está na minha lista negra, né? O levar pro coração, na verdade, nesse caso, é o quê? É fazer uma listinha de agravos, né? Fulano fez um agravo comigo e tal. E aí você realmente vai virar uma pessoa rancorosa, porque você está nutrindo esse afeto. Isso é a desordem, entende? Porque você está se guiando ali por uma coisa que, na verdade, não corresponde à realidade. Porque, às vezes, aquela pessoa nem fez aquilo pensando em lhe machucar. Não deixa de ser rancorosa e soberba, né? Porque o outro comete todas as coisas ruins, mas você não faz nada, né? Você é o alegrado. Exatamente. Tipo, o divo maravilhoso, esculpido pelo nosso Senhor Jesus Cristo. A dádiva, né? Lírio do campo. Lírio do campo. Então, das galáxias. E é isso. Eu acho que 2 pontos. Com relação ao que Vocês estão pegando meu bordão. É isso é amizade. É isso, a gente começa a pegar um aos hábitos da outra. Espero que só os bons. Então, amém. Sobre isso, né? Eu achei muito interessante que tu falou dessa questão, as duas, né? De você contaminar os outros, digamos assim, com afetividade. No sentido de... Eu tava pensando, refletindo sobre mim mesma. Muitas vezes, por ser uma pessoa muito aberta... Pra mim é tipo, não faz diferença falar isso aqui. Tipo, eu não me importo de falar isso pras pessoas. Mas não foi isso que você descobriu nos últimos tempos. Não foi isso que eu descobri nos últimos tempos. Não mesmo, gente. Sério, tem coisa que você só aprende quando você leva na cara. Mas enfim. Não é? É sobre, amiga. É só, a gente tem propriedade pra falar porque a gente viveu. Amei. E aí, mas é engraçado.
também a reação da pessoa ao nosso afeto vai, de novo, tornar ainda mais volúvel. Porque a pessoa reagiu de uma certa forma, e aí eita, fulano achou tal coisa, né? Então acho que não é tão grave assim. Ou então, não, eu acho que é bastante grave. Porque o jeito que a outra pessoa reagiu ao que eu falei pra ela, mexeu ainda mais com meus afetos. Por isso que eu acho que é tão importante realmente esse hábito de levar ao coração. Então, levar pra reflexão, pra vida interior. Por quê? Porque vai ser provado pelo tempo. Tipo, o tempo que eu levei meditando aquilo vai acalmar aquele afeto, vai me ajudar a enxergar melhor aquele afeto, vai, né? Assim, a reação para aquela situação. E o que a Mary tinha falado, né, sobre como é que é afetar, como é que é educar esse afeto? O que é um afeto educado? É em questão de intensidade ou em questão de quantidade? Quantas vezes eu reajo? Eu acho que isso vai muito de pessoa para pessoa. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que existe uma base que a gente pode usar como guia. Por exemplo, que a Nardi falou sobre os gregos falam muito sobre virtude e acabam entrando muito nisso de afeto também. E eu acho que é muito uma questão da gente realmente ser educado e viver experiências de entender que, cara, cada situação demanda uma reação apropriada. Você não vai ficar horrorizado com alguém que está chorando muito porque perdeu um ente querido. Agora, você vai ficar horrorizado que a pessoa está chorando muito porque o sapato dela caiu, sei lá, ou rasgou. É uma questão de proporcionalidade. Na verdade, eu estava pensando de uma vez que... Isso aconteceu hoje? Uma vez eu chorei porque um vestido meu voltou como eu não queria da costureira. Então eu estava lembrando dessa... Mas aí a gente vai voltar a um outro ponto também de que mulheres têm hormônios. Eu acho que Isso vale um episódio. vale mesmo. Mulher biológica. Mulheres têm hormônio. Eu acho que é isso, mas também você se conhecer e você tentar entender, né, na sociedade o que é uma reação adequada, mas também não chutar o seu afeto. Tipo, eu acho que é sempre reconhecer. Tipo assim, tá, eu tô chateada. E é uma das formas que eu aprendi com a Nardi de como lidar com a afetividade. Tô falando naquela palestra que a gente fez no Brunch com Artes, que que são os passos de você lidar com seus afetos. E o primeiro passo é reconhecer aquele afeto. Reconhecer que você está sentindo. Tá, eu tô com muita raiva. Então, com certeza, a reação apropriada nesse momento não vai ser falar. Então, tá, eu tô com raiva. É o melhor, É o melhor. Segura isso, viu, Café? mas nem sempre. Nem sempre. Até porque, assim, e vindo de uma colérica. É tão importante a gente saber maturar isso que a gente está Total. sentindo, sabe? Exato, tipo assim, é uma coisa que eu falo muito, tipo, não, às vezes não é bom você falar se você tá Exatamente. tá incomodando. Você tem que falar o que você acha que vale a pena ser falado. Porque é isso, existem coisas que são transitórias, não vão deixar uma marca em você, ou que mesmo caso deixe. Você, como mulher madura, você é capaz de dizer, não, isso aqui Com isso. é meu problema, né? É uma coisa que eu tenho que lidar, não é problemas para as outras pessoas que estão ao meu redor, né? Então, acho que esse primeiro é isso. Eu preciso saber o que eu estou sentindo e, paralelamente, saber. É algo que eu silencio, entendo, e aí, eu falo para mudar? Ou é algo, será que revela algo sobre mim? Porque tem isso, né? Não dá pra gente sair pesando o clima todos os dias, todas as horas. E até porque, Em nome de se expressar. naquela passagem, né? O coração é enganoso. Uhum. Nós não podemos nos pautar a isso, né? E nem submeter aos que convivem conosco. Mas quais são os outros passos? Tô curiosa. Caneta na mão. Quem sabe essa resposta é a Nath. Bora lá, Nath, nos lembre. O quê? Primeiro, reconhecer o afeto. Como lidar com os afetos? Ah, tá. Você acha que eu lembro de cabeça? Eita. Não. Como eu vou lidar com os afetos? Aqui vai no feeling, tá? Não é passo a passo, está no livro. Quer um tempo pra ver se consegue lembrar enquanto eu vou comentando uma coisa? Ou tu quer comentar logo? Deixa eu falar logo, assim. Primeiro, você tem que reconhecer o que você tá sentindo. Tem que nomear. Você tem que entender o que tá acontecendo também. E aí, uma coisa importante, talvez não seja nem o passo a passo dos afetos, mas a prudência, a virtude da prudência é muito importante nesse momento. Porque você tem que ter o quê? Memória. E ter memória do que aconteceu não é a sua memória. Porque a sua memória é a memória, tipo, subjetiva do que você tem aquilo. Então você vai perguntar, sim, pras pessoas. Você vai procurar fotos. Você vai procurar analisar. Peraí, o que foi que aconteceu naquela situação? De verdade, o que estava acontecendo ali? Porque às vezes a nossa visão das coisas é deturpada. Então você precisa ter essa memória. O segundo ponto, você precisa ter docilidade. E essa docilidade é procurar a opinião e procurar
a opinião de quem gosta de você e quer o seu bem, né? E aí entra muito o que tu falaste, tipo assim, pra quem que eu comunico meu mundo interior? Eu tô comunicando meu mundo interior pra minha psicóloga, pra minha melhor amiga, pro padre. Ou eu tô comunicando meu mundo interior pra aquela minha amiga da festa, que é qualquer pessoa que eu conheço e tal. Não. Ah, mas a fulana é tão simpática, ela é tão legal, vou falar da minha vida pra ela. Pra um paquera. Pro paquera? Você vai falar pro paquera o que tá dentro do seu mundo interior? Cuidado com o que você vai falar. E aí você tem que ver pra quem você vai falar. Porque aquela pessoa pode te passar alguma coisa que não é, tipo assim, que não vai ser boa pra você. Ou pode te dar um conselho que não é bom. E aí a docilidade também tá em aceitar a situação. Porque às vezes a pessoa vai lhe falar, olha, você pisou na bola aqui. E aí você tem que ter humildade de entender o que você fez também. O que você deve fazer. E até aceitar. E agir. Então, tipo assim, você vai agir só depois que você passa por todas essas etapas. Porque primeiro você tem que amadurecer o que você tá sentindo. Tipo, não é que vai demorar 1 milênio pra você reagir. Pode ser até rápido. Mas você não vai ser intempestivo. Tipo assim, sentiu, jogou pra fora. Porque quando você faz isso, você tá sendo impulsivo. E a impulsividade, ela pode ser muito boa quando você vai salvar um bebê que tá a ponto de cair de uma escada. Mas ela pode ser muito ruim se você simplesmente joga nos outros uma raiva que você tá sentindo ali é momentânea, entendeu? Então é meio que você tem que trabalhar Agora, o passo a passo mesmo, eu sei que tem no livro do Fernando Sarraes, que eu não sei de cor, mas tem a ver. Vai ter post. Vai, Cultor de Livros, me patrocina. Nos patrocina, por favor. Patrocina mulherzinhas. Mulherzinhas, foi só uma de falar, desculpa aí. Mas é isso, sabe? Eu acho que a gente falou muito do afeto no sentido. Eu vou colocar dessa palavra, mas não foi só isso. Mas acaba que num sentido um tanto quanto negativo, né? No sentido assim, de uma coisa ruim. Mas não é. O afeto, ele é bom. Ele é bom, sim. E mais do que isso, é como a gente. A Tatá estava falando sobre como a gente. O nosso afeto, ele modifica a partir do que a gente escuta e a partir do que a gente conversa. E às vezes a gente olha isso muito no lado negativo, né? Do tipo, como se eu estivesse bem, e porque eu conversei com alguém, ou porque eu vi uma coisa, eu fiquei mal. Mas o oposto também ocorre, na verdade. Tem dia que você não tá muito bem. Tem dia que o seu afeto não tá bom. E aí você vai lá, conversa com uma amiga. Ou você vai lá, conversa com o JC. Ou você vai lá, escuta uma música. Jesus Christ, tá? Também conheço isso. É para os íntimos. Se você não é íntimo, eu não posso fazer nada, entendeu? A culpa não é minha. Tá se passando. É que íntimos se tratam com intimidade. Eu não chamo de hermano. Eu te chamo de GG. Ainda bem que Deus foi bom. Eu posso ter chegado ontem para a religião, mas não para JC. Beijos. Então, mas o relacionamento com o outro, ele também pode mudar o seu estado. E você também pode influenciar o estado do outro positivamente. Então, que belo né? A gente ter afetos, sentimentos, ao ponto da gente também fazer uma mudança no outro. Isso para mim é caridade. Eu entender que o meu amigo ele não tá bem e eu tentar ali fazer do dia dele um pouquinho melhor. Eu sempre falo que o propósito da minha vida, e eu repito isso inúmeras vezes, é fazer da vida do outro um pouco menos difícil. Porque eu sei que é fácil, eu não vou tornar a vida de ninguém fácil. Mas se eu consigo fazer um tiquinho menos difícil, já é tão bom. E para mim, isso é a forma de eu exercitar a minha caridade. De olhar para o meu amigo, olhar para as pessoas que estão ao meu redor e ter um olhar de caridade sobre ela no sentido do que ela precisa hoje. E como que eu posso tornar a vida dela um pouco menos difícil hoje. Só hoje, só nesse momento.
E se eu posso ajudar ela nos afetos dela, com o meu afeto, que legal isso pode ser, né? Então, eu acho que isso faz o mundo um lugar melhor. A gente constrói um ambiente melhor, né? Por isso. E eu acho que a gente, às vezes, esquece que Nosso Senhor, Jesus Cristo, JC. Jesus Christ, ele tinha sentimentos, né? Ele tinha amigos. Sim. Betânia, ele chorou a morte de Lázaro. Sabe? Eu acho que... Eu gosto muito de The Chosen. Porque Eu adoro. é Jesus com sentimentos, entendeu? Tipo assim... Os sentimentos são bons, sabe? Eu acho que a Mari levantou um ponto muito importante pra gente não ficar nessa... Que é exatamente o que eu tenho medo. Porque eu já passei por isso. De achar, não, os sentimentos, eles têm que ser... escondidos, relegados, eles são inferiores. Não, Eles não podem me guiar. não, o mundo afetivo, inclusive, eu posso usar os meus sentimentos para coisa. Então, se isso me agrada e me faz feliz, deixa eu fomentar isso aqui na minha razão. Deixa eu utilizar isso aqui ao meu favor, fomentar a minha vontade nisso, sabe? Então, eu acho que é uma coisa que o Júlio Espanhol fala. Se você se sente bem estudando tal coisa, lendo tal coisa, fomente mais isso. Porque você tá fortalecendo a sua vontade junto com o sentimento. Aquilo te deixa feliz e é algo bom. A sua inteligência viu que é bom. Você exercita a sua vontade naquilo. Olha que bom, né? E assim, eu acho que a gente pode ver que o mundo afetivo, voltando pros gregos, né? Eu não falei dos gregos, eu esqueci eu pensei em falar dos gregos, eu esqueci. O senhor Platão, mudando de grego, né? Tá falando da Aristóteles. Mas o Platão, ele tem um livro chamado A República. Todo mundo acha que o livro da República é sobre uma sociedade utópica, meio nazista, louca, e não é isso. O que ele tá falando ali é a ordenação da polis, mas ele tá falando da ordenação da alma. Porque ele coloca várias estratificações dentro da sociedade ateniense, só que ele tá falando de como a gente tem que ordenar o nosso comportamento. Em que sentido? Tipo, eu tenho o meu mundo das necessidades, que é o baixo ventre. Comer, se alimentar, o próprio sexo para reprodução, são necessidades humanas. Isso não pode ser o governante da cidade. O governante da cidade tem que ser a minha cabeça. É o rei filósofo. É a cabeça, é a parte superior. E a parte que vai estar protegendo a cidade é essa parte aqui do tronco. São os soldados. São a galera que vai pra guerra, entende? Que tá protegendo a polis. Ou seja, quando Platão escreveu esse livro, ele não estava falando da cidade-estado ateniense. Ele estava falando da alma do ateniense. Se você não ordena a sua própria alma, como é que você vai ordenar uma cidade inteira? E eles tinham essa preocupação que eu acho que tem que ser nosso. Eles não negavam os sentimentos. Pô, tem um livro do Platão que é todo sobre o amor, que é o Banquete. Ele estava falando sobre... Perdão. Ele estava falando sobre o amor. Sobre o que é isso, né? O que são os laços entre as pessoas, os laços afetivos. Então, às vezes você tá triste, compartilha com um amigo, e ele passou por aquilo também, ele te dá um conselho bom. E aquilo faz você se sentir melhor, porque ele partilhou com você o mundo afetivo dele. Ele se abriu pra você e você se abriu pra ele. Então é isso, sabe? Eu acho que... eu tenho que me aproximar mais do microfone, foi mal. Eu acho que passa muito por isso, sabe? E assim, ouvi vocês falando assim, a Nard falou isso na palestra, a Nard falou aquilo. Eu fiquei pensando, cara, como é difícil às vezes a gente estar no mundo das ideias, estudando as coisas, e como é difícil a gente viver as coisas. E eu falo porque, assim, exposed, né? Mais recentemente eu tenho vivido uma certa turbulência na minha afetividade. Isso me levou, inclusive, pra TCC, pra ordenar mais isso. E TCC, no caso, terapia não é o TCC. cognitivo comportamental, não é ação de concussão, né? Concussão. Não, sim, é concussão. Ou compulsão, sei lá. Meu Deus. Mas o fato é que eu fui aprendendo uma coisa muito importante pra mim é conversar com o meu pensamento. Porque muitas vezes aquele sentimento que eu tenho, ele não faz parte nem da realidade. É um pensamento equivocado que eu tenho da realidade que eu levo pra um sentimento. E se eu não exercito isso, é óbvio que meu mundo afetivo vai ficar desordenado. Né? Então, assim, nada como viver. Eu acho que um ponto interessante é como a gente vai, por meio das inter-relações, né, a gente vai se transformando e transformando o outro, né? Então é muito legal, eu gostei muito do papo de hoje, né? Porque a gente passou por tantos aspectos e
queria agradecer hoje, principalmente pela Nard, né? Pela aula que ela deu pra gente. Porque, embora ela tenha falado que ela começou a terapia na TCC, né? Mas ela deu um TCC pra gente hoje, assim, e uma grande aula. E isso é muito legal, assim, não era um assunto que eu costumo estudar. Eu não sou muito de estudar afeto. O que eu acho que eu deveria estudar mais, né? Para eu entender melhor como que eu posso me relacionar com o outro, né? E como que eu posso ter mais cuidado com o outro. Mas é interessante também que é um cuidado também que eu posso ter comigo mesmo. De olhar para mim e não ser tão dura comigo, né? Ser mais gentil. Se eu tento ser gentil com a Nard, por exemplo, que é uma melancólica e que muitas vezes eu tenho um tantinho mais de cuidado quando eu vou falar com ela, por que eu também não posso ter comigo, né? Então, é muito engraçado. Às vezes a GG faz assim, não, você não vai falar assim com a minha amiga. Só que tipo, é a gente se autodepreciando e ela fala assim, você não vai falar assim com a minha amiga. Eu não vou deixar você falar assim com a minha amiga. E é isso, a gente tem que às vezes olhar pra si e falar assim, eu não posso falar assim comigo. Eu também sou um raiozinho dourado às vezes, né? Tipo, eu sou amada. Muitas vezes, amiga. Então, assim como todos os seres que são amados no mundo, eles merecem compaixão, por que eu não posso ter compaixão comigo? Né? Mas ao mesmo tempo eu preciso ter firmeza, né? Então a gente, sempre a justa medida, né? A virtude. E eu acho que a gente podia ir finalizando. Esse foi os meus aprendizados de hoje. E aí, quais são os aprendizados de vocês? A GG tá super reflexiva aqui. Ela tá, tipo, há meia hora olhando pro chão, pensando assim, tipo, altos pensamentos. Alisem. Meditava as coisas em seu coração. Exatamente. Tu quer começar, GG? Não, quero terminar. Ela quer terminar. Tá, Cláudia. Eu aprendi, enquanto a gente estava finalizando aqui, de toda a nossa conversa, o que veio na minha cabeça foi tudo passa. Parece pouco aleatório, mas assim, realmente tudo passa, assim. Os afetos e os sentimentos, desde o pecado original, acho que eles ficaram um pouco confusos, né? Às vezes parece que a gente tá fazendo uma grande violência. Na verdade, parece não, às vezes a gente tem que fazer uma grande violência a nós mesmas pra gente conseguir ter a atitude apropriada de uma pessoa madura, né? Ou melhor, que busca a maturidade, porque eu acho que ninguém é 100% maduro, acho que estamos todos buscando. Mas tudo passa, então esses afetos vão passar, essa turbulência vai passar, e querendo ou não, tudo vai ficando como um aprendizado, né? As experiências afetivas confusas, acertadas que a gente tem, vão deixar aprendizado, mas que tudo vai passar, que eu não posso, em menor ou maior grau, me perturbar com uma situação que é, por sua natureza, temporária, que são os sentimentos e as emoções. Acho que é isso. O que eu aprendi hoje, né? Rapaz, o que eu aprendi é porque, assim, quando se trata do mundo dos afetos, eu vejo que, por mais que a gente saiba, por mais que a gente estude, conheça, se aprofunde no tema, a realidade, viver aquilo, sempre mais poderoso, sabe? Porque você experimentar o sentimento, você vivenciar, você passar pela situação, isso vai te ensinar. E uma coisa que uma grande amiga falou há alguns dias, eu até compartilhei com vocês no grupo, assim, que a gente não pode deixar de aprender nada com as situações que a gente vivencia. Então, é olhar muito assim, tá, isso aconteceu, foi muito bom. O que eu aprendi com isso? Isso aqui aconteceu, não foi tão bom assim. Mas o que eu aprendi com isso, né? Sei lá, desde coisas bobas, por exemplo, né, de olhar pro chão direito para você não arranhar seu sapato, até coisas mais sérias, assim, de tipo, saber com quem você fala sobre seus sentimentos, né? Ter cuidado com quem você vai se abrir e também ter mais paciência consigo mesma, né? Olhar para você também de uma forma assim, poxa, eu tô sentindo isso porque eu sou um ser humano. Eu não sou um robô, eu tenho um mundo afetivo, e esse mundo afetivo ele é muito rico, eu não posso desconsiderar ele ou achar que ele me enfraquece, quando na verdade ele é parte de quem eu tô me tornando. Eu não sou uma inteligência artificial, né? Exato. Eu sou uma inteligência humana que tem sentimentos. E que vai influenciar na minha tomada de decisão.
Graças a Deus. Graças a Deus. Exatamente. Então, assim, acho que hoje eu aprendi mais com vocês, assim, que é algo que a gente precisa ter esse olhar mais atento para os sentimentos e menos ríspido, menos julgador, sabe? E mais, assim, deixa eu validar isso, entender o que está acontecendo e compartilhar com a minha própria realidade. E por fim, eu não sei, eu fiquei vibes reflexiva, eu tava lembrando de uma música que eu gosto muito, do Ministério Zoe, No Silêncio, quem conhece, conhece, é muito boa. Aí no final ela fica cantando assim, porque está batida, ó minha alma, porque se perturba dentro de mim, espere em Deus, espere em Deus. E eu acho que muitas vezes a gente não sabe lidar, né, com o nosso mundo interior. Mas assim, eu tenho um irmão muito querido, o único, né, na verdade. Mas ele mesmo assim podia não ser querido, eu sempre falo dele, ele sempre tem raiva disso. Mas eu lembro que uma vez eu tava falando com ele, e aí eu disse assim, mas como é que tu faz quando tu tá muito triste? E ele falou com aquela como é que fala? Uma plenitude fleumática. Eu espero passar. E é isso, amigas. O que eu levo de hoje, eu espero que vocês levem também, é entender que, de fato, tudo passa. E quando nós contemplarmos, nos depararmos com uma situação em que estejamos com o mundo interior de forma tumultuada, que nós possamos nos recolher no silêncio, nós possamos entregar tudo isso a Deus e, ao longo do tempo, ir ordenando esse sentimento com a nossa inteligência, que também foi dada por Ele. Que ela não se transforme em motivo de tristeza para os que estão ao nosso redor, ou em atitudes autodestrutivas, que infelizmente são muito comuns, né? A autopunição. Mas que em Deus, esse coração, que não é somente sentimentos, né? Mas sim a verdade que nós carregamos dentro de nós, que isso sim possa nos guiar e nos levar à versão que nós queremos ser. Que chegue um dia, amigas, que todas nós que aqui ouvimos, e amigos, acho que teremos meninos aqui também conosco, nós possamos olhar para quem somos e sentir uma alegria de sermos pessoas organizadas, internamente e externamente, que lutam por alcançar o que realmente querem. E assim, amigas, nós agradecemos por tudo, pelo fato de você ter ouvido até aqui. Se você ouviu até aqui, coloca um emoji de um pinguim nos comentários, porque pinguim porque é aleatório. É isso aí. Exatamente. Os pinguins são maravilhosos. E perfeitos. É isso aí. Mas de verdade, coloquei que eu vou saber que você ouviu. E aqui quem fala é a G, A Clara. a Mari. A Nardi. Nós somos as Mulherzinhas e nos vemos na próxima. Tchau! Tchau!